Terça-feira, 30 de agosto. Ouça a mensagem O Adorado dos Anjos. O texto de hoje é Mateus capítulo 26, verso 53. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Entre os ouvintes de Cristo, muitos que moravam em Jerusalém conheciam os planos dos líderes contra ele e, por uma força irresistível, sentiram-se atraídos a Jesus. A convicção deles confirmava que ele era o Filho de Deus. Mas Satanás estava pronto a incutir dúvidas e, para isso, o caminho estava preparado pelas próprias ideias erradas que tinham em relação ao Messias e sua vinda. Em geral, acreditava-se que o Cristo nasceria em Belém, depois de algum tempo desapareceria e, após sua segunda aparição, ninguém saberia de onde ele viria. Muitos acreditavam que o Messias não teria parentesco natural algum com a humanidade. Ao assim vacilarem entre a dúvida e a fé, Jesus leu os pensamentos deles e lhes respondeu: "Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem." João capítulo 7, verso 28. Alegavam saber qual seria a origem de Cristo, mas estavam em completa ignorância sobre ela. Se tivessem vivido em harmonia com a vontade de Deus, teriam conhecido seu Filho quando se manifestou a eles. Os ouvintes não podiam deixar de entender as palavras de Cristo. Eram claramente uma repetição do que ele dissera na presença do Sinédrio muitos meses antes, quando tinha declarado ser o Filho de Deus. Assim como, naquela ocasião, os líderes haviam procurado planejar sua morte, tentavam agora apoderar-se dele. Contudo, foram impedidos por um poder invisível que limitou a fúria deles. Entre o povo, muitos creram nele e diziam: "Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito?" João capítulo 7, verso 31. Os líderes dos fariseus, que observavam ansiosamente o desenrolar dos acontecimentos, notaram as expressões de compaixão entre a multidão. Correndo para o líder dos sacerdotes, formularam planos para o prenderem. Entretanto, combinaram capturá-lo quando estivesse só, pois não ousavam prendê-lo diante do povo. Outra vez, Jesus mostrou que lia o pensamento deles e disse: "Ainda por um pouco de tempo estou com vocês. Depois irei para junto daquele que me enviou." Está no verso 33. Ele logo encontraria refúgio fora do alcance da zombaria e do ódio deles. Subiria ao Pai para ser novamente o adorado dos anjos. Como os anjos se sentiram quando contemplaram o sofrimento de Jesus? Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, o pecado é um poder grandioso ao ponto de fazer o ser humano se voltar contra o seu próprio Criador e rejeitar o seu Salvador, aquele que lhe salva. Nós rogamos que o Senhor acentue a nossa inimizade contra a serpente e seus projetos, suas obras, e que nosso coração, sem a presença do eu, possa ter o lugar único e exclusivo de Jesus reinar como Rei dos Reis, como Senhor de nossa vida e dono de nosso coração. Pedimos que o Senhor nos lembre sempre do sacrifício que o Senhor passou, revelando o seu amor e também mostrando a malignidade do pecado que exigiu a morte do Filho de Deus, tão morte cruel, morte de cruz. Rogamos assim que o Senhor nos leve à condição de também adorar o nosso Senhor, que não somente os anjos, mas que nós te adoremos enquanto nós vivermos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais. Uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, escrita por Ellen White e publicada pela Casa Publicadora Brasileira. A narração é de Moreira Matos com a trilha sonora da rádio Word of Truth. Bom dia para você.